Bom dia, Edna. Bom dia, Max. Tudo bem? Bom dia a todos. Que o nosso dia seja de paz, de harmonia, e que nós possamos estar ligados a Jesus para que haja paz, haja tranquilidade em nossos lares. Nós estamos iniciando mais um programa, vamos orar, que é a nossa prece matinal, né, Max? Para começarmos o nosso dia, elevando os nossos pensamentos aos mentores espirituais que nos guiam e principalmente a Jesus, pedindo a Ele que o nosso dia seja abençoado. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos. Jesus, divino amigo, neste momento, elevamos a Ti o nosso coração, Senhor, em prece, pedindo o Teu amparo, a Tua proteção para o nosso dia, Senhor. Que possamos ser iluminados, abençoados, fortalecidos nas nossas ações, nas nossas decisões, para que tenhamos um dia de paz, de harmonia, e voltados todos para o bem, para a prática do bem, para a alegria de viver, sempre com os nossos pensamentos voltados a Ti, Senhor, buscando sempre o Teu amparo e a Tua proteção. Que essas bênçãos possam envolver a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, os seus lares, os seus familiares, que também eles recebam essas bênçãos de paz. Obrigado, Senhor. Fica conosco, nos iluminando, Senhor. Graças a Deus. Bem, então nós vamos passar para o Max, né, que vai fazer o estudo de hoje. E aí, Max, bom dia mais uma vez, né? E está com você. Bom dia, Edna. Bom dia, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade, como disse você, de elevar os nossos pensamentos e colocar-nos em sintonia com o mais alto. Então, vamos pedir ao Francisco para nos trazer o tema que hoje nós teremos a oportunidade de examinar, que será muito útil para as nossas considerações. O título do texto que nós iremos examinar chama-se Nas Crises da Direção. Está no livro Estude Vida, pelo Espírito de Emmanuel, que está nos trazendo essa bênção que aqui agora ele propõe. Então, tem momentos da nossa vida que nós temos que tomar uma direção. E isso Emmanuel chama aqui de crise. Vamos ver o que ele nos diz. Diz ele, pela prece, dar-te-á o Senhor a força justa com a medida adequada e a palavra precisa no rumo certo. Assim será sempre, porque se a criatura dirige, Deus guia. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Então vejamos que beleza essa pérola que Emmanuel nos ofereceu. Nós temos momentos das nossas vidas, todos nós, sem exceção, em que nós temos que tomar decisões, às vezes, sérias, que impactarão muitas vezes nos nossos futuros e nos futuros daqueles que estão envolvidos em nossas vidas. E nessas horas, muitas vezes, nós deixamos de considerar esse importante movimento que Emmanuel nos sugere fazer, a prece. A hora que as coisas estão duvidosas, estão nebulosas, estão sem clareza
para que a gente decida com segurança, o melhor caminho, não existe outro, com todo respeito aos demais, não existe outro. O melhor caminho para nos dar a segurança íntima de que estaremos tomando a decisão certa é a prece. Alguém pode dizer assim, mas que, Max, a gente faz a prece e não houve o retorno, não tem retorno de lá para cá, a gente não ouve para lá, faça assim, meu filho, faça assado. Não, não é assim que funciona, né, gente? Nós sabemos que não é assim que funciona. A prece é um meio de elevação do nosso nível vibratório e nós nos colocamos na frequência de sabedorias mais elevadas. E se tivermos essa certeza íntima, essa fé, virá através de intuições, que em inglês o pessoal chama de insights, aquelas coisas que aparecem como relâmpagos em nossas mentes e que dá o direcionamento que nos faltava. Às vezes mesmo, é importante que nós tenhamos o prazo até de um dia, que possamos dormir e tomar a decisão, se ela for possível de ser procrastinada, para o dia seguinte, melhor assim, porque além disso, nós teremos a oportunidade dos encontros espirituais. Porque durante a noite, nós nos desdobramos, nós nos emancipamos parcialmente dos nossos corpos e vamos entrar em contato com aqueles que nos ajudam do lado de lá. E se a prece for endereçada, seguramente eles estarão lá para nos acudir nessas decisões severas que às vezes precisamos tomar, às vezes decisões que vão entrar em contradição com os nossos modos de enxergar a vida. Às vezes a sugestão que virá dessas conversas que temos no mundo espiritual, ou dessas intuições que virão depois, elas às vezes vão na direção diferente do que a gente estava inicialmente pensando, porque nem sempre o que nós desejamos aqui para nós na Terra é o que convém para os nossos espíritos no crescimento espiritual. Então nós temos também, além de ter essa certeza da prece como mecanismo de decisões corretas, de aceitar sem críticas, sem conjecturas, aquilo que virá através da intuição, porque será, com certeza, como disse Emmanuel, aquela força que nós precisamos, aquela justa medida que nós temos que ter para aquela tomada de decisão, e a palavra certa, precisa, que nós precisamos para nos endereçar para o rumo certo, como ele nos falou. Então é importante lembrar isso, porque momentos de decisões em nossa vida nós temos vários ao longo do tempo. E, sobretudo, se nós não decidirmos corretamente, poderemos lamentar mais tarde por não termos tomado esse caminho que aqui estamos examinando. E vamos lembrar que Emmanuel disse uma frase extremamente poderosa. A criatura dirige, mas Deus guia. O que significa isso? O poder não está comigo, o poder está com Deus. Ele faz transferir para que a gente possa tomar as decisões fazendo a vontade dele, de Deus, e não a nossa. E a vontade dele é uma só, que nos amemos uns aos outros. E mais do que isso, diz Emmanuel, cuidado, você acha que tem controle sobre a vida. Manejamos a vida, mas a vida é de Deus. Nós dele procedemos, nele nos equilibramos, como disse Paulo, e nele permanecemos. Em toda vez que estamos harmonizados com a vontade dele, de fazer o bem, como disse Jesus, nisso seremos reconhecidos como seus discípulos, por nos amarmos uns aos outros. E essa é a vontade de Deus, que nos amemos uns aos outros. Então, minha amiga e meu amigo, considere isso nas suas conjecturas diárias, nos seus momentos decisórios, para que não tomemos decisões que mais tarde possamos nos arrepender por não termos seguido este caminho que tão belamente Emmanuel nos informou. Não é mesmo, Edna? É isso mesmo, viu? A prece é um recurso que nós temos para falar com Deus, né? Para falar de nossas dificuldades. E temos que usar esse recurso constantemente, né? Que é uma bênção que ele nos dá. Então é muito importante isso, gente. A prece é de todo dia, de toda hora, a prece é um movimento da alma. Mas nesses momentos ela torna-se substancial, porque impactará em nossas vidas de maneira mais direcionada. Então, para encerrarmos esse momento de reflexão, vamos pedir às amigas e os amigos que desejem que cerrem os seus olhos para que nós façamos uma prece em que nos conectemos com o Pai. Divino Senhor da vida, Pai misericordioso, Pai de abundância de amor, aqui nos encontramos, Senhor da vida, a buscar-te para viver,
conforme a tua vontade, a buscar-te para aprender a fazer aquilo que convém à vossa sã doutrina do amor. Por isso nós te rogamos, Pai Celestial, dê-nos a força que necessitamos para as tomadas de decisões que a vida nos convida a fazer. Ajuda-nos, Senhor, a superar os nossos óbices íntimos, superando os óbices externos. Sustenta-nos, ó Pai, para que vivamos a vida que o Senhor nos legou, a vida de amor, de paz, de harmonia, de felicidade. Fica conosco, Pai, e nos sustente hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então chamar os nossos amigos, né? A Kelma e o Francisco, para estar com a gente aqui, nos despedindo. E que todos tenham um dia de muita paz, viu? Muito abençoado. Que seja de alegria, né? Kelma, Francisco, que Deus nos abençoe o nosso dia. Muita paz para todos. Um bom dia a todos, muita paz. Fiquem com Deus. Muita paz. Muito obrigado.